Graça e paz, Senhor Jesus Cristo, seja contigo, irmãos. Graça e paz. Irmãos, obedecer é melhor que sacrificar. Salmo 50. O Deus poderoso, Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará? Um fogo se irá consumindo diante dele e haverá grande tormenta ao redor dele? Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os seus céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Todos os povos são convocados a ouvir referentemente o Altíssimo. Ele se apresenta como juiz pronto para julgar as obras dos seres humanos. Assim Deus chama os céus e a terra para testemunharem a sua descida em Sião e a manifestação da sua justiça. Enquanto a criação cumpre o seu propósito de servir e adorar o seu Criador, o Senhor anuncia juízo ao homem, obra de suas mãos, pois esse resiste em ouvir a sua voz. Ouve, povo meu, eu falarei ao Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim. A falsa espiritualidade. Porque o Senhor falaria em levar o seu povo ao tribunal como réu, se este havia feito uma aliança com ele e cumpria continuamente os seus ritos sacrificiais? A resposta está no interior corrompido daquelas pessoas. Isto é, embora elas tivessem obras, essas não passavam de atos vazios de fé. Quantos tem hoje aqui, irmãos? Quantos tem hoje aqui ainda? Hoje, muitos se encontram como Israel no passado, cumpridores de deveres religiosos, mas vazios espiritualmente. Até fazem tudo de forma notável para os homens verem, mas o fazem sem fé, temor e alegria. O que agrada ao Altíssimo é dizer sim a Ele como um coração voluntário e reto. A fé sem obra, irmão, é morta. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. A oferta que Deus não aceita. Nas casas de Israel, os animais já eram criados de modo separados para o sacrifício. Assim se conservavam sem defeito. No entanto, mesmo com todas as exigências da lei cumpridas, Deus se recusava a aceitar o sacrifício devido à indiferença espiritual do povo. A santidade daquelas pessoas se baseava apenas em hábitos superficiais e religiosos. Isto é, elas estavam dispostas a cumprir rituais para mostrar aos homens que obedeciam, mas interiormente estavam desprovidos de fé e de temor, pois isso não agradavam ao Altíssimo. É forte, irmãos, muito forte. Até hoje, nós vimos isso, irmãos, até hoje. Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria? Pois meu é o mundo e tudo e toda a sua plenitude. Oh, glória! Todos os animais são meus. O Senhor é o autossuficiente, além de ser o proprietário de tudo, portanto ele não precisava dos sacrifícios, e sim das pessoas. Mas elas estavam cegas para entender isso. A essência do culto que prestamos ao Altíssimo está na espiritualidade, na submissão e no espírito contrito, e reverência e na fé sincera. Só conseguimos terminar nossa jornada de fé se caminharmos com Deus segundo a vontade dele e não a nossa, irmãos. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Oferece, irmão, sacrifício de louvor. O voto é sagrado, pois dá oportunidade ao homem de manifestar tua fé e devoção. Consiste em um ato voluntário de uma pessoa honrar ao Altíssimo com suas ofertas e suas primícias. Além disso, envolve a abstinência de algo com o objetivo de fazer a pessoa se aproximar mais de Deus. Não é pecado deixar de fazer um voto, mas empenhar sua palavra ao Senhor e não cumprir, sim. Isso sim, irmãos. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Oh, glória! Eu te livrarei no dia da angústia. Diante dos problemas, das pressões e das escolhas difíceis da vida, muitas pessoas se tornam vítimas da angústia. Esse
estado emocional produz ansiedade, apreensão, medo, aflição e insegurança. A dor na alma é tão intensa que extravasa para o corpo físico, causando sensação de aperto e pânico. Alguns, vivendo no limite de suas forças, chegam a adoecer. Mas o que fazer nos dias de adversidades para não se render à angústia? O Altíssimo nos convida a clamarmos a Ele para que sejamos socorridos. Se você passa por dores e aflições, experimente invocar a Deus. Depois de receber o livramento, não se esqueça de glorificar o seu nome e revelar aos outros a sua grandeza. Ó glória, irmãos. Ó glória. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança da tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Odeia a correção. A maior característica que identifica o ímpio é a sua indiferença ao ouvir a palavra, a repreensão. Em Israel, por exemplo, havia pessoas que memorizavam todos os preceitos sagrados e até ensinamentos, mas intimamente os repudiavam. Quanta hipocrisia! De que adianta a aparência justa se o interior está corrompido? Se não houver arrependimento, cedo ou tarde, a podridão interior virá à tona. Quanto vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros? Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe um engano. Assentaste a falar contra teu irmão? Falas mal contra o seu filho, da tua mãe? Forte, irmãos. Essas coisas têm feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu? Mas eu te repreenderei e as porei por ordem diante dos teus olhos. O silêncio de Deus é visto pelos ímpios como uma forma de tolerância às suas péssimas atitudes. Isto é, para eles, suas más ações passam despercebidas diante dos olhos do Altíssimo, pois aparentemente não têm colhido os frutos do seu pecado. O que acontecia no passado continua nos dias atuais, pois muitas pessoas praticam erros e aparentemente não são punidas por Deus, mas a falta de consequências imediatas nada mais é que um tempo concedido por Ele para que se arrependam. Porém, a grande maioria prefere se afundar ainda mais nos seus erros em vez de se arrepender. Por isso, irmãos, se arrependa, irmãos, arrependei-vos, está próximo o Reino dos Céus. Ouvi, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Sem haver quem os livre? As pessoas seguiam no pecado, crendo que Deus estava desatento, mas ele manifestava sua paciência, ensinando e aguardando o arrependimento delas. Quando silenciou suas advertências, mostrou o fim das oportunidades e o iminente juízo. Não compreenda mal a longanimidade do Senhor, usando-a com desculpa para continuar em pecado, pois mesmo que o seu erro esteja oculto aos olhos dos homens, está visível aos olhos de Deus, porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada, irmãos. Ele tanto revelará o pecado quanto condenará quem insistir no mau caminho. Arrependei-vos, irmãos. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostraria a salvação de Deus. Oh, glória! Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostraria a salvação de Deus. Oh, glória, Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, medite mais na palavra, irmãos. Medite, irmãos. Se arrependa dos seus pecados, irmãos. E volte ao primeiro amor. Volte a Deus. Busque a sua palavra. Clame ao Senhor e Ele responderá. Clame ao Senhor, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Amém.